Irmãos, nós queremos nesta noite, de maneira introdutória, começar uma série de ministrações neste livro de Apocalipse, que eu tenho visto de maneira muito prática como este livro, isso é muito claro ao meu coração, ele tem sofrido muitos abusos, e a palavra é essa mesmo, irmãos, muitos abusos, historicamente falando. Abusos, muitas vezes, por falta de conhecimento do livro. O livro é um livro que, para algumas pessoas, gera medo. E é a minha surpresa. Quando nós encontramos crentes que afirmam o seguinte: eu tenho medo do livro do Apocalipse. Parece uma coisa incongruente. Porque esse livro gera no coração daqueles que conhecem a Deus alegria, felicidade, convicções. Eu penso, irmãos, que essas reações, que são as mais diversas, elas existem, elas são antagônicas. Há quem se alegre com o livro, é verdade, há quem sinta medo do livro por falta de conhecimento. Verdade é, irmãos, que muitas vezes nós paramos ao estudo desse livro nos primeiros capítulos. Verdade é, irmãos, que muitas vezes nós começamos a estudar o livro e quantas vezes nós paramos nas cartas e nas mensagens proferidas às igrejas da Ásia Menor, e aí paramos, via de regra, aí no capítulo 3, muito chegamos ali no capítulo 5, porque é aquela visão de João, do Cordeiro, que tem autoridade e tem poder para abrir o livro. E eu penso que a nossa caminhada, de algum modo, estará trazendo ao nosso coração verdades que estão na palavra. Eu quero dizer introdutoriamente a você que está conosco aqui, presencialmente ou através da internet, que estudar as profecias de Apocalipse traz ao nosso coração contentamento. Eis a razão pela qual este livro é escolhido para a gente estudar de maneira sistemática, porque é um livro que traz contentamento, pelas razões que o livro apresenta. Por exemplo, eu queria citar para a gente aqui um autor, William Hendrickson, no seu livro Mais do que Vencedor, que é um livro, eu comprei esse livro, irmãos, que não era essa capa, a minha edição é de 2011, falha a memória, uma capazinha marrom, essa é uma nova edição, mas é um livro que eu indico aos irmãos como leitura, Mais que Vencedores. Percebem o título do livro, Mais que Vencedores. Ele vai tratar nesse livro exatamente sobre questões que para muita gente traz pavor e medo. E olha o que William Hendrickson chega a dizer em seu comentário do livro de Apocalipse. Eu diria para os irmãos, eu me arrisco a dizer que esse é um dos melhores comentários para mim do livro de Apocalipse, um dos melhores. Olha o que ele diz lá no início do seu livro, ele diz assim: em forma, simbolismo, propósito e significado, o Apocalipse é a mais bela do que se pode escrever ou descrever. Ele chega a dizer que ele não conhece livro mais belo em sua forma, em seus simbolismos, que para a gente muitas vezes soa estranho, reverbera aos nossos ouvidos de maneira estranha. Ele chega a dizer: não, é belo isso. Por que é belo? Porque não é à toa que ele traz o título do seu livro, Mais do que Vencedores. O livro, no decorrer do seu estudo sistemático, revela-nos que em Cristo, de fato, nós somos mais do que vencedores. Não pesa sobre nós nenhum mérito dessa vitória. Mas quando eu afirmo que eu sou mais do que vencedor, porque essa vitória está alicerçada na realidade de que Cristo venceu por nós na cruz. O livro revela-nos acontecimentos futuros. E aí nós iremos entrar em algum momento, em algumas ponderações de que nós já estamos em algumas realidades ou não, ou nós aguardamos tais realidades. Em algum momento o livro nos traz algumas ponderações e que reclama de nós algumas respostas.
E a intenção aqui, irmãos, nessa caminhada do livro, é trazer algumas respostas para a gente, olhando para o texto. A intenção nossa aqui nesse estudo, e que hoje, de maneira introdutória, é olhar para o livro diante daquilo que ele tem e propõe para a gente, irmãos. Eis a razão pela qual a nossa intenção é estudá-lo sistematicamente, de forma ordeira e respeitando os capítulos aqui propostos. A proposição do texto traz às nossas vidas muita tranquilidade, porque nós iremos expor a palavra. Em algum momento, é claro, os irmãos irão entender qual é o meu posicionamento. Todas as vezes que nós estudamos Apocalipse, os primeiros conceitos que pulam ao nosso coração são aqueles já conhecidos. Você é pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalista, você é amilenista, você é pós-milenista. O que a igreja presbiteriana do Brasil defende? O que a igreja reformada defende? Via de regra, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, pelo menos eu sou assim, você já é levado com esse pressuposto. Vocês vão perceber que durante a exposição do livro, que será uma caminhada, irmãos, uma caminhada que requer de nós perseverança, nós iremos perceber que a palavra fala conosco, que o texto explica algumas coisas que para a gente são questionamentos, e a nossa proposta, irmãos, é trazer o que o livro revela. Porque se você pegar a palavra Apocalipse, que é uma palavra que literalmente traduzida, você pode traduzir literalmente o que está sendo revelado. Nós precisamos entender que o que está sendo revelado segundo a vontade do próprio Deus. Por isso que eu preciso ter a minha mente e o meu coração escravizados àquilo que a Bíblia quer nos ensinar. Normalmente, por que eu estou lhe dizendo isso? Ou lhes dizendo isso? Porque normalmente, quantas vezes nós chegamos ao livro de Apocalipse com os nossos pressupostos já? Ou seja, é um pré-milenista histórico, ou até o dispensacionalista, que já lê os textos procurando os versículos que sirvam de base para defender o que eu defendo como conceito. Não, eu preciso olhar para esse livro, e aí é a nossa proposta aqui às quartas, ou quando estivermos aqui à frente ministrando, é olhar para o texto, extraindo do texto bíblico suas verdades. Pela falta de conhecimento, irmãos, muitas pessoas desprezam Apocalipse. Isso se deve, irmãos, pela falta de conhecimento de Apocalipse. Vocês conhecem pessoas que já leram várias vezes os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas que nunca leram totalmente Apocalipse? Eu conheço. Vocês conhecem pessoas que nunca leram Apocalipse, muito, como eu dizia, muito leu os 5 primeiros capítulos, porque estão deixando descobrir aquilo que Deus nos revelou, para nos apontar essa realidade. Apocalipse afirma e reitera em todos os seus capítulos a vitória da igreja. Como é que eu não posso amar um livro como esse? Como é que eu posso deixar de estudar um livro como esse? Porque é um livro, como dizíamos, que nos revela aquilo que Deus tem reservado aos seus filhos e aos seus escolhidos, desde os tempos eternos. É interessante, irmãos, quando nós pensamos, e chama a sua atenção sobre o conceito da palavra, o que está sendo revelado, aparentemente, eu não sei os irmãos o que pensam disso, mas aparentemente, Apocalipse não cumpre o que o título promete. Porque em algum momento, irmãos, o leitor do livro de Apocalipse se confunde por causa das imagens, por causa das figuras, por causa dos números, por causa dos simbolismos. Em algum momento o leitor diz assim: se Apocalipse é um livro que se revela, em algum momento eu me perco, porque tem muitos números, tem muitas imagens, tem muitos simbolismos, e via de regra as pessoas não entram nesses detalhes. A nossa proposta é caminhar, irmãos. Em algum momento vamos nos deparar com um versículo que nos apresentam imagens, simbolismos,
E aí, irmãos, claro, deixa eu dizer uma coisa, irmãos, uma boa teologia bíblica é uma teologia que respeita processos. E eu vou apresentar para os irmãos olhando para aquilo que para mim está sendo revelado, estudado. Em rápidas palavras, irmãos, quais serão esses processos? A hermenêutica do texto, a exegese, extraindo de cada palavra aquilo que é importante no seu contexto, a teologia bíblica, ou seja, nenhum texto bíblico está destoando do contexto maior ou geral. Há uma ideia, há uma lógica no texto. Posteriormente, uma teologia histórica, eu preciso saber por que João escreveu isso, em que contexto, por que é tão importante para a igreja estudar Apocalipse, por que esse texto revela ao coração da gente algumas indagações, e em alguns momentos nos deparamos em algumas encruzilhadas na compreensão. Deus nos ajuda, mas deixa-me dizer uma coisa, através desses processos é possível compreender o texto. Teologia histórica, aí sim, há um confronto da teologia histórica com a teologia sistemática, que são os nossos conceitos. Eu preciso agora comparar o que é que a Bíblia fala sobre, aí vem a sistematização, esses conceitos, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Eu faço esse confronto da teologia bíblica com a teologia sistemática para aí sim trazer o produto final, que é a pregação. Percebem que há um processo a ser estudado, e aí, irmãos, nós precisamos ter uma paciência para percorrer esses processos, versículo por versículo, sessão por sessão, capítulo por capítulo, na perspectiva de aprender mais com a palavra. Obviamente, irmãos, e aí eu chamo a sua atenção, obviamente, irmãos, que nosso objetivo aqui não é oferecer uma visão original, até porque é impossível. A nossa visão aqui, nosso objetivo é apresentar aquilo que comentaristas, aquilo que as pessoas já dedicaram tempo nesse processo do estudo da palavra de Deus. Então, é claro, é impossível alguém chegar aqui e apresentar uma mensagem original de Apocalipse. E se apresentar, tem heresia nesse negócio, meu irmão. Tem heresia. Por isso que eu quero inicialmente indicá-los. Estudem esse livro do Mais Que Vencedores, que é um livro que tem muito a nos ensinar. Para muitos, como dizíamos, esse livro, ele é uma das maiores contribuições no que diz respeito ao livro de Apocalipse. Mas, irmãos, qual é o tema do livro? O tema do livro, irmãos, de Apocalipse, por isso que tem que trazer ao meu coração alegria, é a vitória de Cristo e de sua igreja contra Satanás e seus seguidores. Basicamente, irmãos, a síntese, muito simplório aqui, mas em síntese, em linhas gerais, o tema do livro é justamente a vitória de Cristo e da sua igreja. Percebem? Não há uma desassociação dessa vitória, não tem como pensar sobre a vitória de Cristo em detrimento à vitória da igreja, não. Nós só somos vitoriosos porque Cristo venceu. É a vitória de Cristo com a igreja contra quem, queridos? Satanás e seus seguidores. E aí você pode, claro, nós vamos estudar lá na frente, mas rapidamente, para que você possa entender, olha o que está escrito no capítulo 17, verso 14, vai comigo. Capítulo 17, versículo 14. Está escrito: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Olha a ideia aí do texto. Vencerão também, quem, irmãos? Os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Glória a Deus por isso. Percebe que não tem como estudar, não tem como entrar nesse livro sem ter a noção de que a vitória, por isso que foi muito preciso William Hendrickson, quando disse assim, olha, é mais do que vencedor. Eu não estou falando aqui de uma vitória efêmera, irmãos, eu não estou falando aqui de algo que é passageiro, eu estou falando de algo que transcende, que nos revela uma realidade de eternidade.
E João, de maneira muito cirúrgica, iluminado por Deus, diz assim: olha, o Cordeiro venceu, vencerá, pois ele é Rei dos Reis, e vencerão também os seus eleitos. Irmãos, isso tem que trazer ao coração da gente alegria. Por isso que eu não entendo um crente que não gosta de Apocalipse. Um texto e um livro que fala sobre vitória, que nos fala e nos traz essa convicção. De maneira prática, queridos, quem seriam esses inimigos? Eu poderia elencar alguns aqui: o diabo, o mundo, o sistema, o anticristo, o falso profeta. Todos esses perecerão. Todos esses: diabo, mundo, anticristo, sistema do mundo, falso profeta, ímpios, todos eles perecerão, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará com Cristo. Percebem aqui, irmãos, a base da nossa vitória tem nome: Cristo. A nossa vitória está posta aqui, sedimentada naquele que é Senhor. Irmãos, deixa eu só investir mais um pouquinho de tempo sobre essa ideia que muito me alegra. É que Cristo neste livro, por isso que é um livro vibrante, Cristo nesse livro é sempre apresentado como vencedor. Glória a Deus por isso. Em nenhum momento na estrutura do livro, na progressividade da revelação de Apocalipse, Cristo, a vitória de Cristo é colocada aqui em xeque. Não, em todos os momentos Cristo é apresentado como o vencedor, o conquistador. Eu queria citar dois textos aqui para a gente inicialmente: Apocalipse 1:18, ainda como introdução, irmãos, hoje à noite será a nossa introdução do livro. Apocalipse 1:18, olha o que diz o texto aí: e aquele que vive, glória a Deus, estive morto, mas eis que estou vivo, e pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus, irmãos. Há outro texto aí, capítulo 2, versículo 2, Cristo é sempre apresentado como aquele que vence, é vencedor e é conquistador. Capítulo 2, versículo 2, nos diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Irmãos, eu acho que esse texto tem nada a ver aqui no momento. Esquece esse texto, não sei porque ele veio aqui, mas não é esse texto. 22:2, melhor dizendo, vai para 22:2, eu acho que é isso. Não, também não tem nada a ver com 22:2. Segura aí, fica só com 1:8, eu me confundi aqui em alguma coisa aqui, mas vamos caminhar, irmãos. O texto sempre nos apresenta Cristo como vencedor, como conquistador, como aquele que é Senhor de todas as coisas. E a igreja perseguida, irmãos, deixa eu dizer outra coisa importante, ainda como tema do livro. A igreja aqui está num contexto de perseguição, séculos de perseguição. E aí, irmãos, mesmo no contexto de martírio, a igreja vem aqui a reboque, apresentada como vencedora. Também, irmãos, eu li o primeiro texto que nos diz que Jesus é aquele que tem as chaves do inferno e da morte, por isso nós somos vencedores em Cristo. E a reboque vem a igreja, que assim como Cristo também é vencedora. E aí eu destaco alguns versículos, por exemplo, capítulo 7, Apocalipse, verso 14. Mesmo no contexto de perseguição, esse texto vem como lenitivo, gente, como um bálsamo para uma igreja perseguida, para uma igreja que sofre martírio, para uma igreja que sofre perseguições. Vem a palavra do Senhor Deus revelada a João, e olha o que está escrito no capítulo 7, versículo 14: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: quem são estes? Estes são estes que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são estes? É a igreja que é vencedora como Cristo. Quem são estes? São aqueles que foram lavados pelo Cordeiro. Quem são estes? São aqueles que foram abençoados pela vitória do Cordeiro. Quem são estes? Somos nós. Somos nós. Que há de acontecer, meus irmãos, nós estaremos diante do Senhor Deus. Ainda
nessa perspectiva de que assim como Cristo é vencedor, por isso que eu me alegro com esse livro, é que tratando sobre esse tema de vitória de Cristo e vitória da igreja, nos deparamos também no capítulo 22, versículo 14, as seguintes palavras. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Capítulo 22, versículo 14. Toda igreja: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Glória a Deus por isso. Eu não sei como é que vocês entendem esse texto, meus irmãos, mas há uma expressão muito interessante. É que entremos pelas portas. Algumas pessoas fazem um paralelo aqui, eu quero chamar a sua atenção. Lembram quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso? E anjos foram colocados à porta do paraíso para que Adão e Eva não voltassem. Veja que coisa lógica aqui, irmãos. Certa vez eu participei de um seminário muito bom. E Russell Shedd passou uma semana ensinando a gente. Ele é autor de um livro, ele tem um comentário. Foi uma semana em Recife, segunda a sexta, Russell Shedd falando sobre de Gênesis, Apocalipse, uma exposição de cabeça, irmãos. Estou falando, ele não tinha uma anotação. Isso em 99, foi 2000. Ele passeou na Bíblia de Gênesis, Apocalipse e fez uma exposição bíblica. Ele começou assim, irmãos. Ele já é um senhor, já, irmãos. Nós iremos começar no jardim, segunda, e terminaremos na sexta, na Nova Jerusalém. Vocês não imaginam o que nós aprendemos, que coisa, que aprendizado, irmãos. E aí, esse paralelo foi levantado, irmãos, é que Adão e Eva eles foram expulsos do paraíso, e as guardas foram postas lá com anjos, para que eles não voltassem ao jardim. E a revelação da vitória nos diz que nós entraremos pelas portas. Glória a Deus por isso. Haverá um momento, irmãos, que nós entraremos. Eu não sei vocês, por isso que William Hendricks diz assim, mais do que vencedores, é uma entrada triunfante, irmãos. Pelos méritos de Jesus, pela vitória de Jesus, pela graça de Jesus, pela bondade de Jesus, nós entraremos. E aí, João é preciso aqui, iluminado por Deus, diz, bem-aventurados, ele usa a palavra grega makarios, muito feliz, são aqueles que foram lavados pelo Cordeiro. Irmãos, é impossível um crente viver triste quando tem à sua mente essas palavras, feliz é aquele que foi lavado pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Não tem problema maior do que essa verdade, irmãos. Não tem dificuldade aqui na terra que possa trazer ao nosso coração essa alegria. Não há alegria maior. Eu fui lavado, eu fui marcado pelo sangue do Cordeiro. Tema do livro, irmãos, reitero, a vitória de Cristo e da sua igreja contra Satanás e contra os seus seguidores. Ponto. Alegria, satisfação, certeza, sou vencedor em Cristo. Qual o propósito do livro, irmãos? Se o tema é a vitória, qual seria o propósito do livro? Se Deus está tratando aqui nesse livro sobre a vitória de Cristo e sua igreja, o propósito desse livro é confortar a igreja militante. Se eu estou tratando um livro que fala que eu sou vencedor, essa palavra tem que promover no coração da igreja conforto. Gente, eu não posso ler um texto desassociado ao seu contexto. A igreja estava sendo perseguida, irmãos. Martírio, luta, sangue derramado, angústia. E você vai perceber durante a narrativa desse livro, que o livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. Se não, vejamos. Por isso que esse é o propósito do livro. A esses crentes que são objeto da graça, do conforto de Deus, Deus traz uma palavra que é reveladora, irmãos. Aí alguém pode pensar, pastor, fica algumas dicas aí. Mas a igreja já está passando por isso? Alguns acreditam que sim.
Outros acreditam, os dispensacionalistas, pré-milenistas, afirmam que nós teremos uma grande tribulação e que a igreja será tirada desse momento. Lá na frente, em algum momento, nós precisamos nos posicionar, precisamos dizer, nós pensamos assim. Agora não, irmãos, isso é igual a série, meu irmão, da Netflix aqui. Se eu coloco tudo agora, acabou. Tem que ser por partes, irmãos. Então veja bem, o texto traz confortos. Se não vejamos, veja porque eu lhes digo que o propósito do livro é consolar, é confortar, é trazer isso. Por quê? Deus vê nossas lágrimas. Nós vamos perceber que em muitos versículos nós vamos encontrar textos que nos falam que Deus enxuga dos nossos olhos as lágrimas. Promessa de consolo. Em muitos momentos nós iremos perceber que o texto nos fala que a morte dos seus filhos, a morte do crente é preciosa aos olhos de Deus. Aí vem um questionamento: por que nós somos tão apegados à terra, quando a Bíblia diz que a morte do crente é preciosa aos olhos de Deus? Faça um paralelo. Se a igreja estava sendo perseguida, muita gente estava sendo morta, como essa palavra vem como consolo, irmãos. Deus se alegra com a morte dos santos. É verdade que ninguém quer ir na frente, né, irmãos? Mas Deus se alegra com a morte dos seus filhos. Outra coisa, ainda nessa ideia de conforto, sua vitória é assegurada. Em muitos momentos, em muitos textos, nós vamos perceber que, mais uma vez, Deus é vitorioso. E por fim, pensando ainda em consolo, por isso que esse é o propósito, irmãos, é que o texto irá nos dizer que Cristo voltará em breve. Eu creio nessa verdade em nome do Senhor. Jesus está voltando, irmãos. Percebe que há uma lógica no propósito, consola esse livro, porque o livro diz: olha, eu vou consolar vocês, eu vou enxugar as lágrimas, eu me alegro com a morte de vocês, isso aqui é passageiro, isso é efêmero, mesmo que o anticristo se levante contra vocês, eu estou com vocês, vocês são vencedores. A morte não é um ponto final para a igreja, a realidade de separação temporária e terrena não decreta a nossa alegria e o nosso fim, não, irmãos. Por isso que nós somos em Cristo mais do que vencedores, e o texto nos consola. Eu quero, meus irmãos, também citar aqui um comentário também muito bom, irmãos, que é o comentário, por favor, Leozinho, o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu quero usar aqui 10 características que o reverendo Hernandes apresenta aqui, 10 características para a gente aqui, que eu achei fantástico aí, desse livro, desse comentário dele, de Apocalipse. Ele apresenta 10 características. Ele sintetiza na introdução do seu livro o que é que ele vai ministrar durante o seu comentário. Primeira coisa que ele diz: por que devemos estudar esse livro? Por que devemos amar esse livro? Por que devemos olhar com o coração aberto para esse livro? Primeiro, porque é um livro centrado na pessoa de Cristo. Primeira coisa que ele diz assim: olha, eu tenho que amar esse livro, porque o livro é um livro que vai magnificar a grandeza de Cristo, a glória de Cristo. Esse livro, em outras palavras, irmãos, é a revelação de Jesus, da sua glória, da sua majestade, do seu triunfo. E não simplesmente para algumas pessoas um livro que revela acontecimentos futuros. É mais do que isso, irmãos. Aqui não é um livro que apenas apresenta coisas futuras, não. É um livro que magnifica a glória de Deus, o triunfo de Jesus. Primeira coisa ele diz, é um livro que é centrado em Cristo, na pessoa de Jesus. Por que devemos amar esse livro? Segundo, porque é um livro aberto. Por que Hernandes Dias Lopes afirma que é um livro aberto? Pela ordem que João recebeu de não selar esse livro. Você encontra isso lá em Apocalipse 22, versículo 10. Vamos ver, só para a gente conferir aqui. Apocalipse 22, 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Algumas pessoas entram em crise com essa expressão: o tempo está próximo. Por que não aconteceu? Mais de 2000 anos. Nós vamos entender, quando chegarmos nesse capítulo 22,
que a ideia de próximo não é uma ideia de algo que acontece concomitantemente, mas de brevidade. E alguém pode pensar, que brevidade é essa, pastor? Mais de 2000 anos já se passaram. E eu lhe digo hoje à noite, prepare-se, Jesus está voltando. Essa palavra tem que ser renovada todos os dias para a gente. Prepare-se, Jesus está voltando. Prepare-se, Jesus está voltando. Eu preciso entender, irmãos, que é um livro aberto. E o texto diz, olha, não celes. Por que Deus diz a João, irmãos, não cele? Por que é um livro aberto, irmãos? Porque o povo de Deus necessita das mensagens, ou da mensagem que contém neste livro. Em outras palavras, lembra como o livro começa? 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que esse livro tem que ser lido e ensinado em voz alta nas igrejas. Nós precisamos estudar essa profecia. Esse livro precisa trazer ao coração do crente alegria, motivação, porque, nos diz aqui Hernandes, é um livro aberto. Mas também ele diz, em terceiro lugar, é um livro cheio de simbolismos, de símbolos. É um livro cheio de simbolismos. Tem muita gente que tem medo de Apocalipse, como dizíamos, justamente por causa dos símbolos. Mas deixa-me dizer uma coisa, irmãos. Por que esse livro é cheio de simbolismo? E por que nós devemos estudar um livro? Porque Hernandes diz, estudem justamente por causa dos símbolos. Sabe por quê, irmãos? Porque entendendo a ideia de parábolas, nós entendemos que este livro é claro para uns, mas misterioso para outros. Em outras palavras, o que a ideia do livro é que aquele que tem o Espírito, foi marcado pelo sangue, vai entender com clareza o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que todas as vezes nós iremos encontrar o que o anjo diz. Quem tem ouvidos, ouça, não o que o pastor está pregando, mas o que o Espírito diz às igrejas. Percebem a importância dessas palavras? É que quem traz claridade a essa compreensão é o Espírito. Por isso que, mesmo entendendo que existem simbolismos, nós iremos entendemos assim, é que o Espírito nos traz claridade, nitidez para o ensino. Em outras palavras, há uma expressão muito interessante aqui, é que esses símbolos, elas são janelas abertas para os salvos, mas são janelas fechadas para os ímpios. Os ímpios jamais irão compreender essa ideia de Apocalipse, só para quem é salvo. E graças a Deus que nós fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro. Hernandes diz também, irmãos, que é um livro de profecia, em quarto lugar. Por que devo ler esse livro? Porque é um livro de profecia. Eu diria o seguinte, irmãos, este é um livro de profecia. É um livro que assegura, de maneira profética, assegura a vitória de Cristo. De maneira profética, assegura a vitória da igreja sobre os inimigos, como já falamos. De maneira profética, nos revela a vitória daqueles que são perseguidos. Por isso que crente não pode ter medo de perseguição, irmãos. A perseguição não pode trazer para as nossas vidas, por essa profecia, medo. Pelo contrário, há no coração daquele que é perseguido a esperança e a bem-aventurança. Bem-aventurados e felizes são aqueles que são perseguidos por amor do meu nome. Glória a Deus por isso. Ele diz, é um livro profético. Mas também ele diz em quinto lugar, irmãos, que é um livro com uma bênção completa. Por que eu devo ler esse livro? Porque é um livro de uma bênção completa. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, por que Hernandes fala que é um livro de bênção completa? Porque no livro você vai encontrar 7 bem-aventuranças, e 7 é um número completo, irmãos. Depois nós vamos estudar elas, mas só para que você possa entender, nós não iremos ler agora. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, verso 9, capítulo 20, verso 6, capítulo 22, verso 7, e capítulo 22, 14, 7 bem-aventuranças, e os 7 é um número completo. E Hernandes diz assim, é um livro de uma bênção completa, maravilhosa, perfeita, revelada para trazer à igreja consolo. Então ele diz, olha, é um livro
que traz às nossas vidas a alegria e a felicidade das bem-aventuranças. Mas ele diz mais, para a gente fechar aqui, irmãos, em sétimo lugar, pode passar, por favor, Leozinho, ele diz mais, em sexto, mas também é um livro de juízos e um livro de condenações. Irmãos, um autor chamado Charles Erdman, ele diz algo interessante. Ele diz que o livro de Apocalipse jamais procura ocultar o lado sombrio do quadro que ele mesmo pinta. Ele não oculta, ele não esconde. É também, irmãos, um livro de juízos e de condenações. A impressão que eu tenho é que algumas pessoas fogem de Apocalipse porque não têm segurança em Cristo, porque não nasceram de novo. Porque o livro nos revela assim, juízos. Deus é um Deus de juízos, irmãos. Deus é um Deus que pesa a mão, que revela a sua ira perfeita, que condena os que precisam de condenação, que julga todas as coisas. E Charles Erdman diz assim, olha, é um livro que revela condenações, juízos, em que Deus pesa a mão sobre tudo e sobre todos, porque Ele está sentado num trono, reinando sobre todas as coisas. Diz mais Erdman, ele diz o seguinte, irmãos, menciona-se o cordeiro que foi morto, mas igualmente menciona-se no livro a ira do cordeiro. Veja que coisa interessante, irmãos. O cordeiro que foi morto, mas a ira do cordeiro. Há no livro uma água viva, mas também o livro vai revelar um lago de fogo. Água que traz vida, que traz eternidade e vida eterna com Deus, mas revela-nos também um lago de fogo. Devemos estudar também o livro por causa disso, irmãos, porque é um livro que revela atributos de Deus, o Deus que fica irado, o Deus que revela a sua justiça, um Deus que julga tudo e a todos com justiça. Diz mais Hernandes, é um livro majestoso, irmãos. Por que é um livro majestoso? Porque é um livro que revela o trono, glória a Deus por isso. Se existe um texto que eu amo de coração, irmãos, em Apocalipse, é o texto de Apocalipse 5, e Apocalipse 7, porque é um texto que revela aquele que está sentado no trono. É majestoso esse livro. Vocês lembram de Apocalipse 5? Quem é digno de abrir esse livro? Eis que o cordeiro, não chores, aquieta a tua alma, eis que aquele que é o cordeiro que venceu todas as coisas, ele é digno de abrir esse livro, é digno de salvar o pecador. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Por isso que esse livro tem que ser lido, porque ele é apresentado aqui e revela-nos a majestade. A palavra trono, irmãos, aparece 46 vezes no livro, não por acaso, para revelar para o leitor que existe alguém reinando. Deus está reinando. Em nenhum momento, mesmo em algum momento da leitura do texto, revela-nos que existe a ira, o juízo, a condenação, o julgamento perfeito de Deus, mas por 46 vezes João é levado a escrever a palavra trono. Existe alguém que reina, está sentado no trono. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. É um livro majestoso. Em nono lugar, para a gente caminhar aqui para o final, irmãos, é um livro universal. É interessante, irmãos, a ideia de universalidade aqui, olhando para esse texto, porque Hernandes diz que é um livro universal, porque João vê em sua visão, dada pelo próprio Deus, ele vê nações e povos como parte do programa de Deus para as nações e para os seres humanos. João vê povos, João vê nações. Em muitos momentos o texto irá nos apresentar, e uma grande multidão adorava a Deus no seu trono. João vê essas nações e os povos. É um livro universal, irmãos, e glória a Deus por isso. E por fim, por que devemos estudar esse livro, irmãos? Porque é um livro apoteótico. Hernandes usa essa expressão no livro, é um livro apoteótico. O que Hernandes quer dizer com um livro apoteótico? Ele quer dizer que é um livro glorioso, irmãos. Por isso que eu devo olhar para esse texto, porque eu entendo que esse livro é o clímax da Bíblia. Esse livro é o ponto alto. Alguns teólogos chamam o livro de Apocalipse como um apogeu,
como o ponto mais alto da Bíblia. Pelas razões que nós já apresentamos aqui, é o livro que revela a vitória final, irmãos. É o livro que diz que o diabo será jogado com os seus anjos no lago de fogo, mas ao mesmo tempo diz que há uma multidão de todos os povos e nações diante do trono, dizendo: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja a ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero concluir, irmãos, citando mais um escritor. Ficou pequenininho aí, irmãos, desse livro aí. Eu também indico, é um livro não diferente do Mais Que Vencedores, é um livro mais, é um comentário com mais detalhes exegéticos do texto, mas é muito bom também. E esse autor, chamado Dr. Simon Kistemaker, que foi um pastor holandês, algumas pessoas afirmam que ele trouxe uma contribuição muito grande à teologia no nosso país. Por exemplo, ele é um professor fundador do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jamper, em São Paulo. Ele é um professor fundador desse centro. E ele deixou essa contribuição, uma das contribuições dele foi justamente o livro de Apocalipse, o comentário desse livro. Ele morreu em 2017, com 87 anos. É um homem, sempre foi envolvido para o ensino, mestre. E ele escreveu o seguinte, para a gente fechar aqui. Está aí, nesse slide, meu irmão. O Deus Trino, ele afirmou acerca de Apocalipse. O Deus Trino revela sua palavra ao leitor, ou seja, é o próprio Deus que está falando ao seu povo. Isso fica evidente nas palavras introdutórias. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Isso fica evidente nas cartas às 7 igrejas. Nelas, ouvimos a voz de Jesus que encerra cada carta com as palavras: o Espírito diz às igrejas. O último capítulo registra a voz de Jesus, a voz do Espírito, e a advertência divina quanto a nada acrescentar nem retirar desse livro. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostei muito dessa parte aqui do comentário introdutório do Dr. Simon, porque ele diz assim que não estudar o livro, escravizado por esse livro, é depreciar as Escrituras. E hoje, irmãos, nosso desejo foi justamente trazer às nossas vidas o desejo de olhar para o livro. A minha intenção hoje foi essa. Me deu vontade de estudar Apocalipse. Eu tenho que estudar Apocalipse. Sabe qual é o meu desejo hoje? É que você saia daqui e amanhã você comece a estudar Apocalipse. A olhar para esse livro, a colocá-lo como devocional na sua vida, a entender que esse livro nos traz ordenanças e nos traz a consolação da vitória em Cristo Jesus, em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos ajude nessa caminhada, que Deus nos fortaleça, que eu possa encontrar durante o percurso de 22 capítulos, eu não sei quando eu vou terminar esse livro, irmãos, pode ser que lá em 2025 estejamos aqui estudando Apocalipse, mas meu desejo é de fato, irmãos, olhar para esse livro, extrair dele o que ele tem a nos ensinar em nome do Senhor, que ele nos ensine, que a igreja aprenda, que a igreja sinta o prazer de olhar para as Escrituras, sinta o prazer de estudar, de crescer e ter reverência dentro daquilo que o próprio Deus nos revelou como consolo e graça, em nome de Jesus. Amém, queridos?